enquanto os Estados Unidos se preparam para eleger seu presidente. Este é o guia sobre os primeiros 44 presidentes. George Washington, herói da Guerra Revolucionária e o primeiro presidente dos Estados Unidos. Eleito 2 vezes por unanimidade pelo Colégio Eleitoral, ele conduziu os Estados Unidos em um curso de neutralidade e deixou o cargo após 2 mandatos. John Adams, advogado, diplomata e intelectual. Ele foi uma das principais vozes no apelo pela independência americana. Ele evitou uma guerra total com a França, foi o primeiro presidente a morar na Casa Branca e o primeiro a perder uma eleição. Thomas Jefferson, principal autor da Declaração de Independência. Ele era um feroz defensor da liberdade individual, embora, como vários dos primeiros presidentes, ele próprio possuísse escravos. Ele se opôs ao federalismo e ao governo central forte, mas dobrou o tamanho dos Estados Unidos, comprando 800 mil milhas quadradas de território da França. James Madison, com 1,63, o presidente mais baixo dos Estados Unidos, mas uma figura imponente na luta para aprovar a Constituição dos Estados Unidos. Constituição e Declaração de Direitos. Como presidente, ele foi forçado a travar outra guerra contra a Grã-Bretanha para defender os direitos dos Estados Unidos no mar. James Monroe, o último presidente que também foi um dos fundadores da nação. Ele advertiu a Europa para não se meter nos assuntos americanos, prometendo que os Estados Unidos não interfeririam nos assuntos europeus. Ele aprovou uma lei para limitar a escravidão aos estados escravistas existentes e aos novos territórios ao sul da linha do compromisso do Missouri. Ele também apoiou a colonização da Libéria por afro-americanos livres, razão pela qual sua capital, Monróvia, recebeu esse nome. John Quincy Adams, filho de John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos. Um diplomata brilhante que priorizou o desenvolvimento econômico enquanto pagava a maior parte da dívida nacional americana. Andrew Jackson, um soldado pragmático, herói da Guerra de 1812 e fundador do Partido Democrata. Uma vez ferido em um duelo, seu estilo autoritário fez com que seus oponentes, os Whigs, o rotulassem de ditador. Ele iniciou uma política de realocação forçada das tribos indígenas para o oeste do rio Mississippi. Martin Van Buren, o primeiro presidente nascido nos Estados Unidos, já independentes. Filho de um dono de estalagem, ele falava holandês em casa. Sua presidência foi marcada pela primeira grande crise financeira da América. Ele cumpriu um mandato e depois perdeu 3 tentativas consecutivas de reeleição. William Henry Harrison, um militar que passou a maior parte da carreira lutando contra os povos indígenas. Ele fez o discurso de posse mais longo da história, mas teve o mandato mais curto. 30 dias após seu discurso, ele morreu de pneumonia. Foi o primeiro presidente a morrer no cargo. John Tyler, o primeiro vice-presidente a se tornar presidente após a morte do seu antecessor. Foi expulso do seu próprio partido, os Whigs, por vetar projetos de lei que ele acreditava violarem os direitos dos estados. James Polk, um fervoroso defensor da expansão para o oeste. Ele assinou a lei que admitiu o Texas à União e provocou uma guerra com o México, resultando na aquisição de 500 mil de milhas quadradas da América do Norte, incluindo a Califórnia, Nevada e Utah. Ele também negociou a divisão do Oregon com os britânicos. Zachary Taylor, um soldado de carreira e herói da Guerra Mexicana, nunca havia votado antes e não tinha convicções políticas firmes. Com as tensões crescendo entre os estados escravagistas e os estados livres, ele ameaçou enforcar os separatistas do Sul, mas morreu repentinamente de uma doença estomacal. Millard Fillmore, nascido em uma cabana de troncos, foi o último presidente do Partido Whig. Ele apoiou um compromisso instável entre estados livres e escravagistas, que se provaria. Franklin Pierce assumiu o cargo pouco depois que ele e sua esposa testemunharam a morte violenta de seu filho de 11 anos,
um trauma que provavelmente deixou ambos sofrendo de depressão. Ele acelerou o caminho para a Guerra Civil ao permitir que uma violência brutal tomasse conta do Kansas, onde colonos pró- e anti-escravagistas lutavam pelo controle do território. James Buchanan, cujas tentativas de mediar entre os estados livres do Norte e os estados escravagistas do Sul fracassaram completamente, levando à divisão do Partido Democrata e à saída dos estados do Sul da União. Abraham Lincoln, o primeiro presidente republicano dos Estados Unidos, liderou o Norte à vitória na Guerra Civil e libertou todos os escravos do Sul por decreto executivo. Ele foi o primeiro presidente a ser assassinado, baleado e morto por John Wilkes Booth no Teatro Ford, em Washington, D.C. Andrew Johnson, um sulista nascido na pobreza. Ele ficou do lado da União durante a Guerra Civil, mas após o conflito, bloqueou as tentativas do Congresso de impor reformas ao Sul. Isso levou ao seu impeachment, embora ele tenha sido absolvido no Senado por apenas um voto. Ulysses S. Grant, herói da União na Guerra Civil. Ele usou o exército para impor a reconstrução dos antigos estados escravagistas e proteger aqueles que eram alvo da violência supremacista branca no Sul. Sua presidência também foi marcada por conflitos contra os nativos americanos nas Grandes Planícies. Rutherford B. Hayes venceu a eleição presidencial mais contestada, corrupta e violenta da história dos Estados Unidos. História. Ele tentou curar as feridas deixadas pela Guerra Civil e pela Reconstrução, mas ao retirar as tropas federais do Sul, permitiu que os supremacistas brancos retomassem o poder. James A. Garfield enfrentou a corrupção no Senado e no serviço público com algum sucesso, mas foi baleado por um advogado ressentido apenas 4 meses após o início de seu mandato, e morreu devido aos ferimentos. Chester Arthur, filho de um pregador batista irlandês. Contrariando as expectativas, ele se mostrou acima das facções políticas e deu continuidade ao trabalho de Garfield na reforma da burocracia governamental. Grover Cleveland foi o primeiro presidente democrata desde a Guerra Civil e o único a cumprir 2 mandatos não consecutivos. Ele usou o veto presidencial com vigor, bloqueando medidas que considerava além da competência do governo federal, incluindo pensões para veteranos da Guerra Civil e subsídios para agricultores necessitados. Benjamin Harrison, neto do 9º presidente William Henry Harrison. Durante sua presidência, os gastos federais em tempos de paz ultrapassaram $1 bilhão pela primeira vez. Ele também aprovou leis para garantir uma concorrência mais justa nos negócios. Seu segundo mandato foi ofuscado por uma depressão econômica. O presidente ofereceu pouca assistência federal e enviou tropas para reprimir uma greve da American Railway Union. William McKinley elevou as tarifas de importação a níveis sem precedentes para proteger a indústria dos Estados Unidos. Ele também travou uma guerra contra a Espanha pela independência de Cuba. Como resultado, os Estados Unidos ganharam as Filipinas, Guam e Porto Rico. Pouco depois de iniciar seu segundo mandato, ele foi assassinado por um anarquista polonês-americano, Leon Czolgosz. Theodore Roosevelt, aos 42 anos, tornou-se o presidente mais jovem da história. Tão vigoroso e enérgico no cargo quanto na vida, ele combateu os monopólios empresariais e afirmou o poder dos Estados Unidos. Ele expandiu o poder dos Estados Unidos no exterior, garantiu a conclusão do Canal do Panamá, aprovou leis para proteger florestas e parques nacionais e ganhou o Prêmio Nobel da Paz por intermediar uma trégua entre a Rússia e o Japão. William Howard Taft, um juiz respeitado, mas não um político nato. Conseguiu muitas reformas, mas acabou afastando os republicanos progressistas, incluindo seu ex-amigo e aliado, Theodore Roosevelt, que saiu para formar o Partido Bull Moose. A divisão no Partido Republicano entregou a eleição de 1912 aos democratas. Mais tarde, Taft se tornou chefe de justiça dos Estados Unidos.
Woodrow Wilson, ex-professor de ciência política e o primeiro presidente sulista desde a Guerra Civil, aprovou reformas progressistas no país e, após inúmeras provocações alemãs, levou os Estados Unidos à Primeira Guerra Mundial. Sua visão de uma nova ordem mundial, com os Estados Unidos desempenhando um papel central como membro da nova Liga das Nações, foi bloqueada por um Senado de maioria republicana. Warren G. Harding. Ele tentou reverter as medidas de guerra de Wilson, mas após sua morte súbita por causas naturais, vieram à tona revelações de casos extraconjugais e corrupção em seu gabinete, o que destruiu sua reputação. Calvin Coolidge, filho de um comerciante de vila, conservador moral e homem famoso por falar pouco. Ele também acreditava na mínima intervenção federal, e ainda é considerado um modelo pelos defensores do governo enxuto. Herbert Hoover, criado como Quaker, foi um engenheiro bem-sucedido, humanitário e secretário de comércio, mas sua presidência foi ofuscada pela Grande Depressão. As tentativas de reanimar a economia incluíram gastos em grandes obras públicas, mas com pouco resultado. Franklin D. Roosevelt, primo de quinto grau de Theodore Roosevelt, diagnosticado com poliomielite aos 39 anos. Seu pacote de medidas econômicas ajudou a tirar a América da Grande Depressão, além de melhorar o tratamento federal dos povos indígenas americanos. Vencendo 4 eleições sem precedentes, ele levou os Estados Unidos à beira da vitória na Segunda Guerra Mundial, morrendo no cargo apenas 3 semanas antes da rendição da Alemanha. Harry S. Truman, buscando um fim rápido para a Guerra do Pacífico, autorizou o lançamento de 2 bombas atômicas no Japão. No âmbito interno, aprovou uma reforma progressista do bem-estar social e do emprego, além de priorizar os direitos civis. No cenário internacional, forneceu liderança quando o Ocidente entrou em uma guerra fria com a União Soviética. Dwight D. Eisenhower, comandante supremo aliado na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, foi cortejado por ambos os partidos para concorrer à presidência. Ele foi o primeiro a ser limitado a 2 mandatos por uma nova emenda constitucional. Buscou conter a União Soviética e amenizar a Guerra Fria, além de supervisionar um período de grande prosperidade americana que incluiu a construção do sistema de rodovias interestaduais dos Estados Unidos. Sistema Rodoviário Interestadual. John F. Kennedy, o primeiro presidente católico e, aos 43 anos, o mais jovem eleito para o cargo. Ele buscou inspirar os Estados Unidos com um novo idealismo. Fez avanços nos direitos civis no Sul e por pouco evitou uma guerra nuclear durante a crise dos mísseis em Cuba. Foi assassinado em Dallas, Texas, por Lee Harvey Oswald. Lyndon B. Johnson. Ele implementou um amplo pacote de reformas para combater a injustiça racial e a pobreza. Mas a frustração com a lentidão do progresso se refletiu em tumultos raciais nas cidades americanas. No exterior, ele continuou a intensificar o envolvimento dos ICAS-BI no Vietnã. Richard Nixon retirou as tropas americanas do Vietnã e reduziu as tensões com a União Soviética e a China. Ele se tornou o primeiro presidente a renunciar ao cargo para evitar o impeachment por seu papel no escândalo Watergate. Gerald Ford concedeu um perdão presidencial a Nixon. Depois, enfrentou a inflação e a recessão econômica no país, enquanto promovia a distensão com a União Soviética. Jimmy Carter. Ele lutou contra uma crise de abastecimento de energia, inflação e desemprego. Criado como batista, ele defendeu os direitos humanos no exterior, mediou a paz entre o Egito e Israel, e negociou um tratado que dava o controle do Canal do Panamá ao Panamá. Mas sua popularidade foi seriamente abalada pela crise dos reféns no Irã. Ronald Reagan. Ex-ator de Hollywood e, aos 69 anos, o presidente eleito mais velho.
Seus cortes de impostos e reformas de livre mercado foram creditados pela revitalização da economia dos Estados Unidos. Ele lançou a guerra às drogas dos Estados Unidos, iniciou uma corrida armamentista com a União Soviética, que chamou de Império do Mal, e apoiou insurgências anticomunistas em todo o mundo. George Bush. Um piloto condecorado da Marinha na Segunda Guerra Mundial, mais tarde diretor da CIA. Ele supervisionou a resposta dos Estados Unidos ao colapso da União Soviética e enviou tropas americanas para libertar o Kuwait durante a Primeira Guerra do Golfo. Bill Clinton. Sua presidência viveu um período de paz e prosperidade, baixo desemprego e queda na criminalidade. Ele se tornou o segundo presidente a sofrer impeachment após o escândalo de Monica Lewinsky, mas foi absolvido pelo Senado. George W. Bush. Filho de George Bush, sua presidência foi marcada pelos ataques terroristas de 11 de setembro em Nova York e Washington. A subsequente guerra ao terror dos Estados Unidos levou o país a se envolver em operações longas e custosas no Iraque e no Afeganistão. Barack Obama. O primeiro presidente afro-americano. Ele aprovou um pacote de estímulo econômico para amenizar o impacto da crise financeira de 2008 e uma lei de cuidados acessíveis para melhorar o acesso ao seguro de saúde. As forças americanas continuam presentes no Afeganistão e no Iraque, onde ajudam a combater a nova ameaça do Estado Islâmico.